Olá, que alegria estarmos aqui juntos novamente, com o objetivo de compartilhar a palavra para juntos sermos edificados. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Adriana e eu tenho a alegria e o privilégio de ministrar a palavra do Senhor na comunidade Livres para Adorar. Quero pedir a você que está aqui conosco que se inscreva no canal. Semanalmente nós teremos mensagens para edificar você, para te instruir na caminhada, te fortalecer. Não deixe de compartilhar com alguém essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida dessa pessoa também. Fique até o final. No final, vamos orar juntos para que o Senhor, abençoe e fortaleça a sua fé. Então, vamos para mais um episódio do nosso quadro Semeando a Palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero trazer uma mensagem para você, que é algo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E ela é mais um alerta, né? É mais no sentido de alerta para aqueles que caminham com o Senhor e para você que quer desenvolver a sua fé e a sua comunhão com Deus. Alguns princípios precisam ser, praticados e precisam ser observados. Então, fique atento, porque eu tenho certeza que o Senhor vai trazer clareza e até mesmo libertação. Hoje, nós vamos ter um texto, né, como base dessa mensagem, que é o texto que está lá em 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. É uma história que a maioria de nós já conhecemos e hoje nós vamos abordar um ponto dessa história, né? Então vamos lá. Versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e enviou 22 anos e reinou 22 anos sobre Israel. Por o óculos, gente, peraí. Vamos lá. E reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, aqui nós temos um rei, né? Um rei que o seu coração não era segundo a vontade do Senhor, um rei idólatra, né? Porque aqui diz que ele não achava, né? Não tinha problema para ele cometer os mesmos pecados que Jeroboão. E os pecados de Jeroboão, que era, além da idolatria, Jeroboão constituía sacerdotes, homens que não eram da família, não eram da tribo de Levi, não eram descendentes de Levi. E isso era contrário à lei do Senhor. E para agravar a situação, Acabe se casou. E se casou com uma mulher extremamente idólatra, né? Jezabel. O casamento foi por motivos políticos, para se fazer uma aliança entre os povos, né, e ficarem mais fortes. Porém, um homem que já tinha, né, a prática da idolatria, que já era corrompido, com esta união, ele ficou mais ainda corrompido e passou a adorar a Baal e a lhe prestar cultos, enfim. Nesse cenário, nós temos o profeta Elias, né? Um homem, um mensageiro do Senhor. Né? O profeta, tem a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus, transmitir a mensagem do Senhor para o povo. E Elias era um profeta e ele tinha essa tarefa, né? Elias, ele libera uma palavra diante daquele cenário idólatra, né, que seu
povo estava vivendo, ele libera uma palavra. E Elias diz assim, lá no capítulo 17, no versículo 1. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então Elias, ele liberou essa palavra, e essa palavra ela vem como uma consequência, né, da idolatria do povo, do distanciamento do povo, das práticas de idolatria que estavam sendo feitas em Israel. Após liberar essa palavra, dar essa sentença, o Senhor orienta Elias para sair, né, daquele lugar, e ele vai para o riacho de Querite. Ali o Senhor prepara corvos para alimentar Elias, né? Todos os dias, ao entardecer, os corvos traziam a carne para Elias se alimentar, e ele bebia da água, né, do riacho. Ocorre que, por causa da falta de chuva, o riacho secou. Então, Elias vai, ele encontra a viúva de Serepta, ele fala para ela fazer ali um pão para ele comer, né? Ela diz sobre a situação dela, que ela e o filho dela não tinham nada para comer, uma vez que ela era viúva, ela tinha um filho, então ela tinha uma situação muito difícil, mas o profeta disse para ela: não, faça sem medo, faça para mim, porque o azeite e a farinha não vai se acabar. E realmente não se acabou, uma vez que ela ouviu e deu ouvidos ao que o profeta estava falando. Passaram-se 3 anos, né? Passaram-se 3 anos. Durante esses 3 anos, Jezabel estava exterminando todos os profetas do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Nós vemos aqui tinha Obadias, que ele era um funcionário ali, né, do palácio do rei. Ele era um homem que temia o Senhor. E ele pegou 100 profetas, dividiu em 2 grupos e escondeu em cavernas, né? 50 profetas em cada caverna, para poupar a vida deles. Por quê? Jezabel, ela era extremamente idólatra, né? Ela era sacerdotisa de Baal, então ela queria e estava exterminando os profetas. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Às vezes, nós associamos Jezabel, de forma errada, como a imagem de uma mulher promíscua, e que a influência dela seria mais sobre mulheres, na questão de sensualidade, na questão de prostituição e tudo mais, né? Porém, este não é o objetivo, e não é o espírito que se manifesta e que trabalha através de Jezabel. O espírito aqui é o de calar os profetas do Senhor. Então, Jezabel, ela tinha uma missão e um desejo muito claro: calar os profetas do Senhor, para que eles não trouxessem mensagens para o povo, mensagens essas que, uma vez vindas do Senhor, combatia a idolatria, né? Era contrária às práticas que estavam acontecendo em Israel. Então, ela queria que esses profetas não falassem da parte do Senhor, não alertassem o povo, não instruíssem o povo. Passado esses 3 anos, Elias, ele decide voltar, né? Ele decide voltar e ele tem o seu encontro com Acabe e tudo mais. Nós sabemos que a história aqui ela vai prosseguir, e vamos ter aquele episódio de Elias no Monte Carmelo, onde ele faz o desafio entre, né, Deus e Baal, e o Senhor responde com fogo. Porém, nós vamos parar aqui, e o centro dessa mensagem hoje é essa: os profetas do Senhor silenciados. E esta é uma realidade daquela época, mas é também uma realidade dos nossos dias atuais. O que eu quero dizer com isso?
há muitas formas e muitas maneiras, muitas artimanhas que, né, o inimigo pode usar de silenciar os profetas do Senhor. Porém, existe uma, e essa é a mais perigosa, porque ela precisa que as pessoas tenham discernimento para detectá-la, mas que nos nossos dias tem acontecido muito. E eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos ler a mensagem que está em Jeremias, no capítulo 14, a partir do versículo 11, que diz assim: o cenário aqui é que Jeremias estava profetizando sobre a destruição, né, do povo de Jerusalém, que Jerusalém seria tomada, o povo seria levado cativo, enfim, que haveria guerra contra aquele povo. E aí, eh, ele diz assim, versículo 11: então o Senhor me disse: não ore pelo bem deste povo. Jeremias, como ele estava profetizando e o Senhor havia mostrado para ele tudo o que iria acontecer com o povo, ele estava orando, né, em favor do povo, intercedendo em favor do povo. E o Senhor diz: não ore pelo bem deste povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste, né? Consequência da idolatria e da desobediência do povo. Aí no versículo 13, o profeta Jeremias vai dizer assim: mas eu disse: ah, soberano Senhor, os profetas, ou seja, os outros profetas, estão dizendo a eles, ao povo: vocês não verão a guerra, nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então, Jeremias profetizava e alertava o povo que haveria guerra, mas havia aqueles profetas falando em nome do Senhor que não haveria guerra, que pelo contrário, o Senhor daria prosperidade duradoura. E então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Então, aqui nós vemos falsas profecias, né? Que, embora os profetas diziam que eram da parte do Senhor, falavam em nome do Senhor, mas não eram. E esta prática, ela tem como objetivo e consequência, quando isso acontece, calar os verdadeiros profetas, aqueles que estão profetizando em nome do Senhor e profetizando aquilo que o Senhor os mandou profetizar. E como que elas calam os verdadeiros profetas? Porque elas acabam fazendo com que as suas profecias que não se cumprem e que são frutos, muitas das vezes, da sua própria imaginação, da sua própria mente, como o Senhor mesmo diz aqui, frutos de adivinhações inúteis, sem propósito, elas acabam levando e deixando os profetas, os verdadeiros profetas, em descredibilidade. A sua palavra, ela vai perdendo a credibilidade, né? Por quê? Porque há uma avalanche de pessoas profetizando em nome do Senhor. Mas eu te pergunto, será que de fato são mensagens que vêm da parte do Senhor? Ou são frutos da sua própria mente, ou são adivinhações inúteis que não ajudam em nada? Para nós pensarmos e analisarmos as profecias, nós precisamos ter alguns critérios. E um deles, o mais importante, é que a profecia ela precisa ter base bíblica. As profecias e mensagens do Senhor têm como objetivo, como diz lá em 1 Coríntios, o objetivo é encorajar o povo, é edificar e consolar.
Só que, se a palavra diz que as profecias elas precisam e elas têm essa finalidade de edificar, é porque precisa trazer ensino, precisa trazer conhecimento, precisa trazer uma edificação. Se diz que elas servem para consolar o povo, é porque muitas das vezes não serão profecias de vitórias, não serão mensagens de sucesso, né? Como esta mensagem de Jeremias não era, mas aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor, eles eram fortalecidos, eles eram consolados. O próprio Jeremias, em meio a todo esse caos, ele foi consolado. E encorajamento, porque às vezes a mensagem ela traz um desafio. Ela precisa encorajar as pessoas a permanecer no caminho do Senhor. Elas precisam encorajar as pessoas a mudar de atitude, a abandonar práticas erradas e estar segundo a vontade do Senhor. Mensagens que não têm profecias, que não têm base bíblica e não atende a esses, e não tem como objetivo, como propósito, edificar, encorajar e consolar as pessoas, elas correm um grande risco de ser frutos de vaidade e adivinhações inúteis. E nós não estamos aqui colocando em questão o fato da pessoa ser profeta ou não, né? Uma vez que ela se diz profeta. Mas mesmo ela sendo um profeta do Senhor, ela pode cair neste erro de fazer e trazer mensagens que não vêm do Senhor. E isso é um problema na nossa nação. Muito sério, muito grave. Porque o que nós mais temos visto são homens profetizando em nome do Senhor. Mas são profecias com um objetivo, com um propósito útil, um propósito de edificar as pessoas? Ou são mensagens e adivinhações que promovem mais quem a está fazendo do que realmente ajuda as pessoas? As pessoas da nossa nação, cristãos verdadeiros, precisam se atentar para isso, porque há uma idolatria às profecias, que dizem ser profecias da parte do Senhor. As pessoas buscam na boca de um profeta direção para a sua vida, resposta para as suas orações. E muitas das vezes elas são enganadas. Então, como você identifica um falso profeta? Primeira coisa, quando ele se exalta, quando ele traz benefícios para si daquilo que ele está fazendo, segundo a vontade do Senhor, né? Segundo, conforme ele diz, essa é uma mensagem da parte do Senhor. É o Senhor que está me usando aqui. É o Senhor que está me usando agora. Eu sou um profeta do Senhor. Ele tem sido beneficiado. Ele tem feito disso uma plataforma para ele ser engrandecido, para o seu nome ser engrandecido. Profetas verdadeiros não reivindicam o direito de ser profetas. Eles não batem no peito e dizem, eu sou o profeta do Senhor. E eles não fazem do dom que o Senhor deu a eles um espetáculo e uma maneira de atrair seguidores para si. E assim tirar proveito do dom que o Senhor os deu. Não faz. As mensagens dos profetas verdadeiros, elas direcionam as pessoas a Deus, a uma vida correta. Só que esses verdadeiros homens, essas verdadeiras profecias, elas vão sendo silenciadas por conta de um espetáculo, por conta de um frisson que é causado em torno de falsas profecias.
E eu não estou dizendo aqui, colocando em questão se a pessoa é profeta ou não, porque ela pode ter sido constituída como profeta do Senhor. Porém, ela agora não está fazendo o uso adequado do dom que o Senhor lhe deu. E agindo assim, acabam por não trabalhar para o reino do Senhor, né? Porque a profecia, a mensagem tem que ter um propósito, propósito proveitoso para o reino. Acabam por viver e trazer mensagens que são para a exaltação do seu próprio eu. Então, isso é uma prática que às vezes nós vemos com muita frequência. Mas por que também que esses profetas, eles que muitas vezes trazem mensagens que são fruto de adivinhações ou de vaidade, de ilusão, enfim. Por quê? Porque existem pessoas que buscam por isso. Se você caminha com o Senhor fala com você, meu irmão e minha irmã. Ele fala. E eu não estou dizendo aqui que não possa haver um profeta de Deus que fale e que Deus fale com você através dele. Mas onde que está o problema? É viver em busca dessas profecias. É ter o relacionamento com Deus através disso. Se relacionar mais com o dom, se relacionar mais com o que está acontecendo, com o que o Senhor supostamente está entregando, do que com o Senhor. Então, as pessoas vão em busca de resposta, em busca de revelações, e isso não é saudável para a nossa caminhada com Deus. Por quê? Porque nos deixa em risco. Nós ficamos vulneráveis para ouvir certas profecias que não vêm da parte do Senhor e tomar elas como da parte do Senhor. O Senhor, ele quer se comunicar conosco. Se ele vai usar alguém, né, para te trazer uma palavra, para profetizar na sua vida, ok, tudo bem. Mas você não vai viver em busca disso. E pautar as suas decisões, as suas ações, a sua vida naquilo que o profeta vai falar ou não. Então, cultos onde a gente vê adivinhações inúteis, você não deveria estar. Por quê? Porque Deus não está sendo cultuado nesse lugar e eu falo isso com toda certeza no meu coração. Às vezes, quem está de fato sendo cultuado é o dom, né, do profeta, o próprio profeta. Então, quando o Senhor, vamos lembrar lá, quando o povo de Israel foi levado até o pé do monte para falar com o Senhor iria falar com eles. E aí o Senhor, né, vem ali no pé ali no monte, e há trovões, e há relâmpagos, e é uma coisa assim, né, extraordinária. O povo, ele se assusta, ele tem medo. O que que ele diz para Moisés? O profeta Moisés. Moisés, fale você com Deus, nós não queremos falar. Fale você. Mas essa não era a vontade do Senhor. O Senhor queria falar com o povo, mas eles não queriam ouvir o Senhor. Eles preferiam ter Moisés. E hoje nós vemos muitas pessoas ainda colocando pessoas entre elas e Deus. Nosso Senhor Jesus, ele abriu um acesso para nós. Hoje nós temos esse acesso, hoje nós podemos falar com o Senhor e nos relacionar com Ele. Não precisamos de intermediários. Volto a dizer, se Deus quiser usar alguém, ok, mas eu não vou viver a minha vida pautada em buscar, através do dom do outro, o que Deus tem para mim. É tão prazeroso ouvir Deus falar com você,
diretamente com você é tão mais proveitoso, é tão mais prazeroso do que você ouvir Deus falar com você através de alguém. Não seria melhor Deus falar com você? E você acha que Deus não pode falar com você? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e se humilhar, eu os ouvirei, e os responderei. Então, busque ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para falar com você no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. Só que a intimidade com Deus precisa a pessoa precisa ser intencional. Ela precisa querer. Demanda tempo, demanda dedicação, demanda empenho para ler as escrituras, para aprender. Demanda. Mas nós, muitas vezes, queremos aquilo que é rápido, porque somos a geração, né, do fast food, de tudo rápido, de tudo para ontem. Só que com Deus não é assim. Então, se você vive de profecias e mensagens de Deus, uma atrás da outra, buscando como se fosse um imediatismo, né? Eu quero ouvir a voz do Senhor, mas quer ouvir a voz do Senhor só pela boca do outro? Será que não seria melhor você ouvir o Senhor por Ele mesmo, falando com você? Porque se as pessoas estivessem comprometidas a desenvolver o seu relacionamento com Deus, em aprender sobre a palavra do Senhor, sobre as Escrituras, em ter uma intimidade com Deus, em construir esse relacionamento, muitos desses homens e mulheres que se dizem profetas e que vão para as redes sociais abrir live e colocar pix para profetizar, não estariam fazendo isso. Não estariam. Então, é uma mensagem de alerta. E é uma mensagem de alerta para você que talvez você vive de profecia em profecia e está com uma vida difícil e está tendo que enfrentar os problemas diários sem forças para isso, sem direcionamento para isso. Olha, eu já recebi da parte do Senhor pessoas que profetizaram na minha vida. Já sim. Mas não foi coisas pontuais, com proveito para o reino. E eu, quando recebi a profecia, o que eu fiz? Ok, amém. Como eu vou. A palavra diz que nós temos que julgar as profecias. Está lá em 1 Coríntios. Que as profecias elas devem passar por julgamento. Não estamos falando do profeta, da pessoa, estamos falando da profecia, da mensagem. Ela tem que ter esses pontos que nós já colocamos aqui. Então, eu já recebi, o que é que eu fiz? Analisei, orei e fui viver a minha vida. Fui continuar minha comunhão com Deus, minha intimidade com o Senhor e o que vai caracterizar se aquela profecia ela era verdadeira ou não? Se ela se cumprir. Enquanto ela não se cumpre, eu não posso viver em função dela. Eu tenho que viver em função do meu relacionamento com Deus. Eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar cumprindo com as minhas responsabilidades. Porque se ela veio da parte do Senhor, o Senhor vai cumprir. Vai acontecer. Então, essa mensagem, esse alerta para você sair deste lugar, caso você esteja, né? E talvez você recebeu uma palavra da parte do Senhor que ainda não se cumpriu, e você fica ali esperando, esperando e se entristecendo. Você diz: "Mas quando? Cadê o que o Senhor me falou?" O tempo é do Senhor. A você cabe permanecer caminhando com Deus. A você cabe permanecer
buscando ao Senhor, porque o tempo é com o Senhor. Então, deixe que Ele vai cumprir o que Ele tem que cumprir na sua vida. Mas vai desenvolver o seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor falando conosco, nos instruindo e nos direcionando. Amém? Eu quero que você fique com isso no seu coração. E que você, a partir de hoje, priorize o seu relacionamento com Deus. Que você, a partir de hoje, vá até o Senhor. Que você não dependa de pessoas, não dependa de um profeta, não dependa de nada para você se relacionar com Deus. Pessoas são usadas para nos ajudar, são usadas para nos abençoar, com certeza. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre essa busca desenfreada pela manifestação do poder de Deus através dos dons, que nos tira do relacionamento com o Senhor dos dons. Quando a gente vê a história do povo de Israel, quantas manifestações de poder eles viram da parte do Senhor. Mas passava um tempo, lá estavam eles fazendo o quê? Desobedecendo, voltando à idolatria, a práticas que o Senhor não aprovava, que os afastava do Senhor. Por quê? Manifestação de poder não transforma ninguém. O que transforma pessoas de dentro para fora é o verdadeiro arrependimento e a entrega a Jesus. É você encontrar e ver em Jesus o seu Salvador, o seu resgatador. E crer que Ele pagou um preço pela sua vida, que Ele pagou a dívida que era sua e você não jamais conseguiria pagar, que com graça, misericórdia, Ele alcançou você. Ele te deu um novo caminho, Ele abriu acesso ao Pai. É isso que transforma pessoas. E relacionamento. Manifestação de poder é importante e é necessária sim, porque o próprio Senhor Jesus disse que os sinais acompanhariam aqueles que crescem, certo? Mas nós não podemos viver por eles. O mesmo Jesus disse e repreendeu o povo depois: olha, vocês estão atrás de mim porque vocês viram a multiplicação do pão e o peixe, por causa dos milagres. Mas quando ele disse que não era sobre o que ele fazia, não era sobre o pão que ele multiplicava, mas que ele era o pão da vida, muitos foram os que deixaram de segui-lo. Então, você caminha com o Senhor, que não seja pela manifestação de poder, embora ela aconteça e é necessária, e que não seja pelo que o Senhor pode fazer. Que você busque mais o Senhor dos dons do que os próprios dons. Porque daí o dom, ele vai ter a finalidade correta dele, né? Um propósito proveitoso para o reino. Então, quero orar por você, para que o Senhor te dê discernimento. Se tem um dom que nós precisamos nos nossos dias, nesses dias em que todo mundo prega, nesses dias em que a internet está cheia de mensagens, às vezes você pega aquele cortezinho e, enfim, tá cheio de palavra do Senhor. Tem muita gente falando em nome do Senhor, mas não falando o que o Senhor mandou falar. A mensagem não é do Senhor, não é da parte do Senhor. Assim como aqueles profetas com Jeremias. Entende? Então precisamos de discernimento, porque senão o tempo vai passando, meu irmão e minha irmã, e você não desenvolve a sua vida com o Senhor. Você não desenvolve a sua intimidade com Deus, você não recebe direcionamento correto da parte do Senhor, e isso vai refletindo na sua família, vai refletindo na sua casa, vai refletindo na sua vida profissional. As coisas não acontecem talvez como deveriam acontecer, e você vai atraindo para você
frustração, decepção. E isso vai anulando a sua fé, desanimando você. E talvez é isso que está acontecendo com você. Então, se volte para o seu relacionamento com Deus e busque a face do Senhor para que Ele fale com você. Com você. Se Ele quiser usar alguém, amém. Se não, você vai cavar o seu poço. Você vai cavar. E não vai ficar bebendo da cisterna ou do poço do outro. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa, que talvez até com sinceridade ela tenha buscado respostas em pessoas. Ela tem tido, meu Deus, intermediários entre ela e o Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus que ela seja livre hoje disso, Pai. Traga entendimento para ela, dê forças a ela para ela desenvolver o relacionamento dela, a intimidade dela com o Senhor, porque eu creio, eu sei que o Senhor quer falar com ela, que o Senhor quer orientar ela, que o Senhor quer instruir ela através da sua palavra, através da comunhão, através do relacionamento. Então, em nome de Jesus, você que me ouve agora, que você seja fortalecido no Senhor. Pai, que o Senhor derrame discernimento desse dom, meu Deus, a essa pessoa, para ela discernir aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem do Senhor, para ela não ser enredada por fábulas, meu Deus, por adivinhações inúteis e enganosas que não vêm do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Que o Senhor traga discernimento e sabedoria para essa pessoa e que ela encontre este lugar de comunhão com o Senhor e de relacionamento. Em nome de Jesus, Pai amado e Deus querido. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado. Compartilhe com alguém essa mensagem e persevere. A vida com o Senhor, ela é de perseverança. Ela é de um dia após o outro. Cada dia que vamos vivendo com o Senhor, que vamos nos relacionando com Ele, Ele vai nos transformando. Ele vai nos moldando. Mas nós precisamos estar lá, no lugar do encontro, né? Não foi Deus que faltou do encontro, foi Adão. Deus estava lá. Então, nós precisamos voltar para este lugar de relacionamento. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.